Muito bem, pessoal. Hoje eu quero continuar aquilo que eu iniciei na última celebração que tivemos, que inclusive foi a nossa ceia. Então, nós vamos continuar aquela sequência de 6 temas de um livro de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele escreveu então um livro chamado Vida em Comunhão. Como eu falei anteriormente, ele foi talvez uma das poucas vozes dissonantes do Terceiro Reich na Alemanha, porque enquanto a Igreja Católica e a Igreja Luterana oficiais estavam silenciosas diante de tudo que a política nazista fazia na Alemanha, ele foi uma das poucas vozes que disse: eu acho que isso está errado, precisamos mudar alguma coisa. Por isso ele foi perseguido e morreu por causa dessa sua posição. Mas o Bonhoeffer, ele tem a ideia de um cristianismo, de uma teologia muito mais piedosa, coisa que nós, às vezes, no Ocidente, nós não temos muito disso. Nós temos ou uma teologia totalmente racional, voltada à teologia em si, ou nós temos uma teologia totalmente emocional, completamente desconectada de qualquer tipo de teologia. E o Bonhoeffer, ele é uma referência aonde ele trouxe a teologia para dentro do campo da espiritualidade, ou ele trouxe a espiritualidade para dentro do campo da teologia, e ele conseguiu comunicar isso de uma forma extremamente profunda. Então, eu, lendo o livro, separei esse livro em 6 temas. Talvez você vai, se um dia você ler esse livro, talvez você vai dizer, tem mais temas aqui, e tem muita coisa. Então, eu separei em 6 temas, como eu falei na semana passada. O primeiro foi discipulado, o que nós falamos semana passada. Hoje nós vamos entrar no segundo tema, que é a respeito da igreja. Como ele vê a igreja e como ele fez isso. Depois nós vamos ver ainda sobre graça, confissão de pecados, oração e comunhão cristã. Então são temas que às vezes a gente não está tão acostumado a ouvir, ou aquilo que ouvimos é um tanto quanto fictício, em certo sentido. Então nós vamos olhar esse segundo tema hoje. O que Bonhoeffer, no seu livro, fala a respeito do que é ser igreja e como ela deve acontecer. Por que eu acho isso interessante? Porque Bonhoeffer, ele é o primeiro a tirar o verniz da igreja, e eu achei isso muito interessante. Porque, em geral, quando você vai ler livros sobre igreja, a gente escuta aquilo, a noiva de Cristo, né? A gente escuta que é muito legal. E, sim, tudo isso é extremamente verdade. Mas se a gente coloca um verniz muito grande nisso, nós corremos o risco de idealizar o que é a igreja. E é legal porque a primeira coisa que o Bonhoeffer fala, ele diz assim: igreja não é o que você pensa que é igreja. Porque aquilo que você pensa que é igreja, na verdade, é totalmente distorcido, utópico e completamente fora do que realmente uma igreja é. Eu disse: esse alemão é meio louco. E é verdade, né? Às vezes nós corremos o risco de pensar em igreja única e exclusivamente em um momento específico, e aí nós nos decepcionamos. Por exemplo, nós tivemos um casamento aqui sábado à noite. Ontem, também conhecido como ontem. Sábado à noite, também conhecido como ontem. É que nós tivemos ontem o casamento aqui, hoje de manhã teve EBD aqui, e hoje estou aqui de novo. Então, né, confunde, mas é isso aí. Ontem nós tivemos um casamento. E eu sempre digo que é um privilégio fazer casamento. Porque, em geral, o oficiante, ele é um dos primeiros a ver a noiva entrando em toda a sua glória. E casamento é para isso mesmo, é para a noiva entrar realmente em toda a sua glória. Por isso que em Apocalipse fala de umas bodas de casamento do Cordeiro com a igreja, e a igreja naquele momento é a noiva. Mas pensa um pouquinho você, que se você é casado, a noiva nem sempre está igual ao dia em que ela casou, né? E essa é a grande realidade. Quando nós pensamos em igreja única e exclusivamente, ela na sua magnitude, nós estamos pensando na igreja lá no céu. E isso só vai acontecer lá no céu. Então a igreja hoje, ela é um corpo comprado por Cristo, sim, magnífico e santo, definitivamente, mas ela ainda não chegou à sua glória. Então nós queremos participar de uma comunidade que é toda a glória, é uma utopia nossa.
E aí tá o porquê nós temos um monte de gente que é turista em um monte de igreja, e vai para lá, e vem para cá, e vem aqui, e vai lá, e é o louvor disso, e é o estudo daquilo, e é o não sei o quê, mas nunca se fixa, nunca cria raiz. Porque tem uma ideia utópica de que igreja é aquela comunidade perfeita que está lá em Apocalipse. Chegaremos lá um dia, mas ainda não. Então a igreja ela não é uma organização criada por homens. Essa é a primeira coisa que nós temos que nos impacta. Ela não é criada por homens, ela é uma comunidade criada por Cristo, que deve manifestar a glória de Cristo no mundo. Então nós não estamos aqui para nós mesmos sermos glorificados, mas para Cristo ser glorificado através de nós. E nós precisamos fazer isso sendo igreja. Hoje nós vivemos em um mundo em uma época paradoxal. Muitas pessoas dizem assim, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Cara, não tem como. Porque lá em Efésios, Paulo diz que foi por essa igreja que Cristo morreu. É por essa igreja que Cristo morreu. Não tem como você amar Jesus e não gostar da igreja. Tem alguma coisa estranha, psicótica no meio disso tudo. Outras pessoas dizem assim, não, a minha fé ela é pessoal, eu não preciso de uma comunidade. E isso reflete exatamente o pensamento que atualmente comete o mundo. Não preciso de ninguém, eu sou suficiente em mim mesmo. E aí o que eu faço quando Paulo diz que eu não tenho todos os dons? Eu não tenho. Eu preciso de outras pessoas para que eu, ao compartilhar da vida delas, receba os dons que eu não tenho. Igreja é importante por isso. Não faz sentido eu dizer que eu sou completo sozinho. É um perigo, nós vamos ver isso. Algumas pessoas também dizem assim, não, eu posso seguir Jesus sem me comprometer com uma igreja local. Se você for ler a Bíblia, e eu espero que todo cristão leia, você vai ver que não faz sentido isso que você está falando. E eu não estou dizendo que você já não foi machucado por pessoas, ferido por pessoas, tudo isso nós estamos reconhecendo. Mas essa mentalidade, hoje em dia, ela é completamente estranha à mentalidade que nós temos no Novo Testamento. Nas Escrituras não existe discípulo sem comunhão, nem cristão isolado do corpo de Cristo. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, é só ler. É aqui que está escrito. Não existe isso. Então, ao refletir sobre a vida comunitária cristã, o Bonhoeffer ele afirmou que a comunhão dos santos não é um ideal humano a ser construído, mas é uma realidade divina concedida por Deus em Cristo. Aí ele fala, a igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas. Não é. A igreja é um milagre onde pecadores reconciliados por meio da cruz se unem. Então a igreja não é perfeita mesmo, assim como você não é. Mas nós queremos sempre encontrar a igreja perfeita para participar. Te digo o seguinte, quando você entrar naquela igreja, ela deixou de ser perfeita, porque você não é perfeito. Então esse é o grande desafio. E para isso eu quero usar um texto para exemplificar tudo isso que nós estamos conversando, que está lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 22, que é o final desse capítulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e enquanto você vai abrindo ali no versículo 11 desse capítulo, eu vou te dizer um pouquinho do contexto. A carta aos Efésios, ela é uma das principais epístolas paulinas. Ela foi escrita em um momento em que Paulo está preso em Roma, e é da onde ele escreve 4 dessas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e a Epístola de Filemão. Paulo escreve essas 4 cartas enquanto está preso. E é interessante como Efésios acaba sendo meio que um manual da vida cristã. Nós temos Efésios dividido hoje em 6 capítulos, onde os 3 primeiros falam da alta posição que o cristão tem em Jesus, e os 3 últimos capítulos falam de, já que vocês têm essa alta posição, vocês devem agora viver de uma forma bastante digna desse chamado. Então, o capítulo 4, ele é meio que uma dobradiça da carta de Paulo. Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja composta por judeus e gentios. Esse já começa a ser um grande desafio. Porque judeus e gentios, eles eram completamente diferentes. Eles eram diferentes em sua cultura, eles eram diferentes em sua história, eles eram diferentes em suas tradições, eles eram diferentes em seus preconceitos, e eles eram diferentes, inclusive, em suas religiões
étnicas, onde os gregos acreditavam num panteão de deuses, né? Zeus, Hera e toda a galera, e os judeus acreditavam em Yahweh, o Deus único. Então, esses dois povos em Cristo se tornam um só. Então, o grande desafio de Paulo ao escrever essa carta é juntar esses dois em um só. Então, havia uma hostilidade profunda entre os gregos e os judeus. E Paulo mostra que Cristo, então, realizou algo impossível. Ele não apenas reconciliou pecadores com Deus, ele reconciliou pecadores entre si. Aí está a maravilha da igreja. Quando eu acho que Deus me reconciliou com ele, eu não preciso de ninguém, está errado. Vá ler o Evangelho e lá você vai ver que Deus nos reconciliou uns com os outros. Então não há nada que me impeça de continuar vivendo com o outro, a não ser a minha arrogância, a minha falta de perdão e eu achar que eu sou maior ou melhor do que os outros. Então a cruz, ela possui uma dimensão vertical, tanto quanto horizontal. Ela me reconcilia com Deus e me reconcilia com todas as pessoas ao meu redor. E ela nos une a um Deus que nos une ao povo de Deus. Aí está a beleza da igreja. Então, se nós olharmos agora detidamente, ou mais apuradamente, para os versículos 13 e 14... não, eu nem li, né? Olha só que cabeçudo. Já dei a introdução, já estava chegando, vocês nem viram, né? Então vamos lá, vamos ler do 11 até o 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças e promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar para si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, que por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, paz ao que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então aqui agora Paulo fala então essa verdade da igreja. E como eu havia falado, se você olhar especificamente os versículos 13 e 14, ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, aqui ele está falando de judeus e gentios, de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Anulando, segura aqui, 13 e 14 por enquanto. A igreja, ela não nasceu porque nós somos ou temos uma grande afinidade uns com os outros. Se nós pudéssemos levantar aqui agora e começar a conversar uns com os outros, nós vamos descobrir que nós temos muita coisa completamente diferente uns dos outros. Talvez até coisas que não nos deixariam sequer sentar juntos numa mesma mesa. A igreja não nasce porque todos nós nos encaixamos bem. Ela nasce porque houve uma obra redentora na cruz. A igreja, então, ela não existe porque nós temos os mesmos gostos, porque nós pertencemos talvez à mesma classe social, tampouco porque nós compartilhamos a mesma cultura. Embora hoje nós vivemos em uma cidade, e aqui Éfeso era muito cosmopolita, nós vivemos em uma cidade onde dá para ter a mesma cultura,
Mas não é assim. Caxias também se tornou uma cidade onde várias culturas começam a ser expressas e cada vez mais isso acontece. E no passado isso aconteceu. Então a igreja existe porque nós fomos comprados pelo mesmo sangue, só por isso. Aquilo que o pecado separou, Cristo reuniu, Cristo reconciliou. Então a verdadeira unidade da igreja, ela não é fruto da personalidade das pessoas. Eu vou na igreja porque as pessoas são legais. Não, não são. É gente em conserto igual a gente. Pensa em uma oficina, tu vai dizer assim, puxa, eu vou escolher o melhor carro da oficina. É tudo carro sendo consertado. Tem carro sem roda, tem carro sem motor, tem carro sem escapamento, tem carro sem suspensão. Assim somos nós, a igreja é como uma oficina. Também não é por causa dos programas. Não, então nós vemos aqui porque temos todos os mesmos programas, tudo igual. Não, definitivamente não. Essa semana nós tivemos programação dos 55+, no final da semana que vem vamos ter o evento dos casais. Nós não temos os mesmos programas, é tudo diferente, para pessoas diferentes, com momentos e circunstâncias diferentes, porque é assim que nós existimos. Também não é por causa da tradição. Não, o que nos une como tradição também não é. E tampouco é por causa de uma liturgia. A igreja é única porque ela é fruto da cruz de Cristo. Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 12, 13, ele fala assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um único corpo. Não tem diferença nenhuma. Então como é que nós fazemos essa aplicação a respeito de que a igreja é uma comunidade criada pela cruz? É que quando nós enxergamos a igreja apenas como uma instituição humana, nós veremos defeito por toda a parte. Ela é chata, ela é ruim, ela é complicada, ela é feita de pessoas complicadas, ela é feita de pessoas difíceis, ela é feita de pessoas que estão em construção. Essa é a igreja. Só que se nós não olharmos com os olhos de Cristo, nós só vamos enxergar coisa ruim. Agora, se nós enxergarmos a igreja pelo viés do evangelho, nós vamos enxergar a igreja então como uma obra da cruz, uma conquista da cruz. E aí por isso nós passamos então a vê-la como uma referência de gratidão entre as pessoas. Então a igreja é isso. Tem dias em que a noiva está linda e exuberante. Tem dias que você toma um susto quando você olha para ela, sem maquiagem, sem toda a roupa, né? Então quando você descobre isso, você diz assim, meu chapéu, né? Mas não te preocupa porque a outra pessoa está te olhando do mesmo jeito. Tá? A outra pessoa está olhando para a gente do mesmo jeito. Então é assim mesmo. Segunda coisa é que a igreja ela é o povo de Deus e não uma multidão de indivíduos. E essa é uma grande verdade. Efésios 2,19 fala, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Isso nos torna únicos dentro desse corpo. O evangelho produz um povo. E essa é uma das maiores verdades que nós temos na Bíblia. O Antigo Testamento mostra que Deus chamou Israel, o Novo Testamento mostra que Deus chamou sua igreja. Então a salvação ela possui uma dimensão pessoal, sim, mas não individualista como nós achamos que é. A salvação é pessoal, mas ela não pode ser individualizada. Por isso que o cristianismo hoje frequentemente enfatiza uma fé exclusivamente pessoal. Não, a fé é minha. Sim, ok. O chamado é meu. Eu tenho um chamado pessoal. Sim, ok. Eu tenho uma experiência pessoal. Por isso, hoje em dia, o cristianismo, ao invés de viver igreja, ele vive de emoção. Ele vive de... Eu preciso de uma emoção. Então, quando acaba, eu vou naquela outra igreja. Daí eu vou naquela outra igreja. Eu vou naquele outro corpo. Eu vou naquele grupo lá. Por quê? Porque eu quero emoção. Porque eu preciso de experiências pessoais. E até mesmo ministérios pessoais. Uma vez você desenvolvia teu ministério debaixo de um corpo. Hoje não. Hoje se desenvolve ministério de qualquer jeito. Teu ministério está debaixo de quê? Está debaixo de mim mesmo. Eu mesmo comando, mando, digo, desdigo e faço todas essas coisas. Não é assim, porque as escrituras sempre enfatizam que embora a fé seja pessoal, o meio corporativo está sempre junto. Por isso que a oração não é do teu pai.
é a do Pai Nosso. E isso é uma verdade incrível. Por isso que Cristo não nos colocou em uma unidade, mas no nosso corpo. Por isso que a igreja também é chamada de nossa família. E nela nós não estamos para viver experiências pessoais, mas comunhão significa algo que nós vamos juntar uns com os outros. Então Deus nos adota sim como filho, mas eu tenho uma verdade agora que vai talvez ferir teu coração. Tu não é o filho único de Deus. Tem mais gente aí. Nós estamos acostumados a viver como se nós fôssemos o filho único. No máximo nós temos Jesus como nosso irmão. E é assim que nós temos vivido o nosso cristianismo. E por isso nós temos vivido como igreja, às vezes, de uma forma bem medíocre. Porque nós somos agora filhos de Deus e tem um monte de gente dormindo no nosso quarto. Já foi equipante de acampamento? É aquilo, gente. É beliche, é um sobe, outro desce. Ele pisou no meu colchão. Vem cá, vamos conversar. Não, porque não sei o quê. Galera, vamos participar todos juntos aqui dessa brincadeira. Não, eu não quero, eu queria estar lá. A igreja é mais ou menos assim. Todo mundo devia ter a oportunidade de, pelo menos de uma vez na vida, cuidar de um quarto por uma semana em um acampamento. Pegar 6 a 12 crianças ou adolescentes que não se conhecem, que vêm de cidades diferentes, de um monte de lugar diferente, bota no teu quarto e diz assim: Edgar, te vira, a programação dessa semana dessas crianças é contigo. E tu te sente um pouco Jesus dizendo assim: meu chapéu, o que nós vamos fazer aqui com essa galera? E é isso. E aí um é luterano, daí um outro é batista, o outro é presbiteriano, aí o outro é da aliança, e o outro é... E aí tu tá ali, todo mundo junto. É muito legal. Ao mesmo tempo, só por Jesus. Mas é isso. Isso é a igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: pois vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para proclamar as suas maravilhas. É isso. É isso que nós somos. Então, uma das maiores estratégias do inimigo é promover isolamento. Então, hoje eu tenho a te dizer o seguinte: se você está cedendo à tentação de ser um cristão isolado, Satanás está agindo na tua vida. E se você está cedendo, ele está ganhando. Cristãos isolados, eles se tornam vulneráveis. Mais do que isso, eles se tornam alienados sobre a igreja, sobre a missão, sobre contribuição, sobre serviço e sobre ministério. O cristão hoje está isolado, está mais perdido que surdo em bingo, que cego em tiroteio, chame como quiser. Porque na verdade ele vive só a sua vidinha, só o seu mundinho. Ele não sabe que tem irmãos da sua própria comunidade que às vezes estão passando por uma situação financeira bem complicada. Ele não sabe que tem pessoas doentes dentro da sua comunidade e poderiam estar orando por elas. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que tem uma Nath que está tentando implantar na América Latina um ministério de English Camp e ela precisa sobreviver para isso. E o que se cobra para um acampamento não dá para um missionário viver. E a gente fica alienado por isso. Nós ficamos alienados porque nós não viemos na época do DIP. E eu não orei por aqueles cristãos que são perseguidos, que estão tendo dificuldade em suas comunidades, que vivem um cristianismo diário de uma forma completamente difícil. Mas eu me considero um bom cristão, porque olha só como é que eu estou. Eu estou bem, eu escuto estudos do YouTube, eu baixo os louvores de um ministério de missão no meu Spotify, e eu me considero um grande cristão por isso. Cristãos ligados ao corpo crescem, amadurecem, perseveram, porque se envolvem na obra. Cristão alienado, ele não sabe de nada do que Deus está fazendo. Isso nos leva ao terceiro ponto, que eu não peguei em Efésios, porque não está tão claro, mas eu peguei na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Você vai dizer, lá vem o 1 e 2. Não, fica tranquilo. Nós vamos ler o 4 e o 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muito formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados
uns com os outros. Tivemos o ministério dos 55+, aqui na quinta-feira passada, e é interessante que no ministério 55+, foi falado sobre saúde corporal, física, né, melhor dizendo, foi falado sobre saúde emocional. Nós, como igreja, precisamos estar olhando a nossa saúde corporal e também a nossa saúde espiritual. E é legal o que Paulo fala aqui, porque eu já usei esse exemplo. Para eu fazer esse movimento. Aí, embora a minha esteja quase low também, né? Para eu fazer esse movimento, eu estou movendo músculos, tendões, ossos. Mais do que isso, eu estou trabalhando com neurônios do meu cérebro, que estão... A única conexão deles é exatamente me ajudar a fazer isso aqui. Assim como para ouvir e tudo mais. Se eu perder esse dedo, se eu perder por algum motivo, não, assim, um acidente, alguma coisa assim, esse dedo deixou de existir. É engraçado que os neurônios que movimentam esse dedo não morreram. Eles estão lá, eles continuam lá. E é engraçado porque às vezes quando alguém perde um pedaço de um membro, alguma coisa assim, fica sentindo uma coceira, um formigamento, e muitas vezes o pessoal diz assim, é engraçado, está coçando o dedo que eu não tenho. Sabe o que é isso? É um estímulo do corpo dizendo, cadê aquela parte? O que está acontecendo? Vamos mexer esse pedaço aí, que faz tempo que a gente não trabalha aqui. É isso que Paulo fala quando diz que todos os membros do corpo estão conectados uns aos outros. Quem faz falta, faz falta. Sair é deixar um lugar em uma função que você exercia. Não participar do corpo é exatamente isso. Frequentemente nós pensamos que a igreja existe para atender às nossas necessidades e nós viramos os consumidores da igreja. E eu acho isso péssimo porque, infelizmente, no nosso cristianismo ocidental, tudo o que se oferece para os cristãos hoje é: venham a essa comunidade, escutem um bom louvor e um bom estudo e vão para casa. E aí está o grande erro da igreja, porque na verdade a igreja não foi pensada assim. A igreja não existe. Daí se eu penso o cristianismo assim, ou seja, eu vou lá para ouvir um bom estudo, escutar um bom louvor, eu acho que a igreja está aí para me servir. E aí está o erro. É nós que estamos aí para servirmos a igreja. Tende vocês o mesmo pensamento de Jesus, que não considerou ser igual a Deus algo que devia pegar-se, antes humilhou a si mesmo e se ofereceu à morte de cruz. E o próprio Cristo disse: se eu não vim para ser servido, por que vocês acham que eu tenho que servir vocês? Por que vocês acham que vocês têm que ser servidos? Então Deus também usa a igreja, na verdade, como maior parte do tempo, para moldar o nosso caráter. Por quê? Porque sozinho é fácil eu ser paciente e maduro. Gente, se vocês me verem em casa, lendo a Bíblia, sentado sozinho, com ninguém falando comigo, ninguém me incomodando, ninguém me chamando no WhatsApp, você tirar uma foto e vou dizer assim: nossa, esse cara é maduro, hein? Mas pede para Simone o que acontece quando eu estou atucanado com um monte de coisa e já no café da manhã ela aponta alguma tarefa que eu tenho que fazer. E eu estou organizando a minha agenda diária, ela vai lá e bota, diz: tem que fazer isso aqui. Acabou o café. Acabou o café. É fácil ser maduro sozinho, difícil é aprender paciência convivendo com pessoas. E é só quando eu convivo com pessoas que eu vejo que eu estou imaturo em Jesus. Mas se eu vivo sozinho, nunca estive tão bem. É fácil falar sobre perdão quando eu estou lá ouvindo alguma coisa, mas difícil é perdoar alguém que me feriu agora. Não, daí não. E a gente gosta daqueles discursos de perdão e tudo mais, mas basta o outro deixar uma louça suja em cima da pia para te tirar do sério. Mas isso só acontece com pessoas, quando nós estamos junto delas. É fácil falar sobre amor. Aí está o grande assunto do mundo. Amor, que legal. Só que é difícil amar a pessoa do teu lado, que é imperfeita. É fácil para nós amar, sei lá, um grupo aqui, vamos pensar assim: eu vou amar os etíopes. Pensei agora aqui. Nossa, eu tenho um amor pelos etíopes, que legal. Tá bom, fica uma semana na Etiópia, depois a gente conversa.
É fácil amar os pobres, os necessitados, é muito legal. Vai uma semana trabalhar em São Paulo com o pessoal que vive na rua, depois a gente conversa. Mas se nós estamos sozinhos, nós estamos alienados, a gente não sabe de nada, então é fácil amar, né? Difícil é amar as pessoas imperfeitas. Por isso que a comunhão cristã, ela é uma ferramenta de santificação, porque Deus usa relacionamentos, Deus usa serviço, Deus usa correção, Deus usa exortação e Deus usa encorajamento quando nós estamos convivendo uns com os outros. Só assim as nossas máscaras caem e nós vamos perceber que nós não somos flor que se cheire. O problema não é o outro, somos nós mesmos. Como aquele senhor que foi no médico e ele falou para o médico, diz assim: doutor, eu vim aqui na verdade para falar da minha esposa, tá? Qual que é o problema? Ela está ficando surda. É? Como é que tu sabe? Eu falo, ela não me escuta. Tá, mas e assim, como é que é? Quanto que é dessa surdez? Ele disse: eu não sei dizer, doutor. Então o médico disse: vamos fazer o seguinte, tu vai para casa, em algum momento do teu dia, você fique longe da sua esposa e chama ela pelo nome. Se ela não te responder, você dá uns 4, 5 passos e chama de novo. Se ela não te responder, vai chegando cada vez mais perto, até que ela responda para a gente saber o quanto surda ela está. Beleza, tá bom. Chegou lá um tal momento de domingo, ele resolve chamar ela. Sei lá, Maria, nada. Ele foi mais pertinho, Maria, nada. Ele chegou do lado e disse: Maria, ela o quê? É a terceira vez que eu te respondo. Às vezes nós fazemos isso como igreja. Nós achamos que o problema está no outro e na verdade está em nós também. Então a igreja, ela não é apenas o lugar onde a gente vem adorar, é o lugar onde a gente vem para ser transformado. Por isso que não há nada mais satânico dentro de uma comunidade quando a gente diz que todo mundo tem que ser perfeito aqui dentro. Porque quando isso acontecer, nós vamos começar a disfarçar e fazer um teatro muito bom. E quando nós entrarmos por aquela porta, nós vamos ser todos bons. Vem aqui, eu sou santo, olha que legal. Nunca vou falar que eu tenho problemas comigo, com a minha família, meus filhos. Por quê? Porque nós temos que ser santos aqui dentro. E aí nós vamos criando uma igreja superficial. A igreja não é esse lugar. Por isso que nós ainda vamos falar sobre confissão de pecados e outras coisas que a igreja precisa acontecer. Mas como confissão de pecados? Não somos todos perfeitos? É o que João já começa dizendo. Se você diz que não tem pecado, você já está pecando. Muitos abandonam a comunhão da igreja quando encontram imperfeições. Mas é justamente essas imperfeições que são parte do processo pelo qual Deus vai trabalhar em nós, todos ao mesmo tempo. Faz parte. E às vezes, talvez, uma das coisas que vai acontecer, eu me afasto da igreja porque só tem gente ruim, talvez eu esteja olhando para o espelho. Porque eu sou assim. Efésios 2:21 diz assim: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus para o seu Espírito. O Antigo Testamento nos apresenta a presença de Deus, ela era associada ao tabernáculo. Mas no Novo Testamento, Paulo fala em 1 Coríntios 3,16 que vocês são o templo de Deus. Paulo então declara algo extraordinário: a igreja, ela é o templo vivo. Como a Jaque falou no momento de louvor aqui, não um prédio ou uma estrutura física, mas um povo reunido em Cristo. Isso significa que a igreja possui sim uma dignidade extraordinária, porque quando a igreja se reúne, Deus está presente, sua palavra é proclamada, seu povo é edificado, sua glória é manifesta. É para isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui por causa de um show de luzes, não estamos aqui porque temos uma banda bem afinada, embora tenha uma banda afinada, não estamos aqui por um pregador famoso, nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. E isso é uma celebração. Esses shows que têm sido vendidos como igreja, não são realmente igreja. E a maior parte dos teólogos sérios está revendo esse tipo de coisa. Porque, na verdade, a igreja, ela é uma embaixada do reino de Deus no mundo caído. Nós precisamos recuperar uma visão muito elevada da igreja, e menos medíocre do que nós temos.
Muitos tratam a igreja como um produto, e a igreja não é um produto. A Bíblia nos apresenta a igreja como a habitação de Deus. Por fim, Evangelho de João, capítulo 13. Me acompanhem lá. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não tem a ver com euforia, não tem a ver com a beleza de um culto, não tem a ver com um prédio muito elaborado, não tem a ver com nada além do amor que nós devemos ter uns com os outros. É assim que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo. Então o Evangelho, ele é proclamado pelos lábios, mas ele também é demonstrado pela vida que nós temos em comunhão. Aí vem a grande pergunta: mas eu até convido pessoas para virem para a nossa igreja. Que bom, que legal. Ou para o nosso grupo célula. Sim, que bom, que legal. Quando essa pessoa chega, o que ele vê? O que ele vê? Amor, fidelidade, amparo, apoio. Ou ele vê cada um na sua, fazendo suas coisas de qualquer jeito e deixa a coisa acontecer. O mundo não está preocupado com tua teologia. O mundo está preocupado em como você ama, em o que nós fazemos diante dele. Porque teologia é coisa para cristão. O mundo não é para a teologia, o mundo é para ser evangelizado. Então o mundo, ele não vai te perguntar se a tua teologia ela é monergista ou sinergista, coisas que falamos hoje de manhã na EBD. O mundo não vai perguntar se você é dispensacionalista ou da teologia do pacto. O mundo não vai perguntar essas coisas. Mas o mundo vai olhar para nós e vai observar o nosso amor, nossa unidade, nossa humildade e o nosso serviço. E se ele não vê isso, ele vai dizer: não entendi nada dessa igreja. Não quero fazer parte desse corpo. Quando uma igreja vive comunhão genuína, ela se torna uma poderosa evidência de que Cristo está presente. Quando a igreja se perdoa, quando a igreja anda junto, embora tenha suas diferenças, quando a igreja oferece perdão, onde ela se edifica, aí sim nós temos uma unidade. E aí o mundo vai dizer: isso impacta. A unidade da igreja, ela não é apenas um benefício interno, ela é um testemunho missionário que você e eu temos que fazer. Por isso nós sempre dizemos aqui que missionário não é só aquele que vem aqui apresentar seu trabalho. Missionário é cada um de nós, aonde nós estamos, manifestando a glória do reino. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Bom, primeiro de tudo não queira apenas consumir a igreja, tá? A igreja não é um buffet de self-service onde você vem escolher o que você quer, encher sua barriga e ir embora. A igreja, ela é uma oportunidade de você começar a servir. Então pense em como fazer. A igreja não é um espetáculo para ser assistido. A igreja é um povo, um corpo, melhor dizendo, para servir. Segundo ame a igreja real. Não ame a igreja que você acha que deveria amar. Porque essa igreja só existe na tua cabeça. Não ame a igreja idealizada. A igreja perfeita existe apenas na tua imaginação. E lá no céu. Se você não está no céu, então ela está só na tua imaginação. Assim como eu não posso amar a minha esposa idealizada. Eu amo a minha esposa real. E vice-versa. A igreja real é formada por pecadores que foram alcançados pela graça, como você. E são tão medíocres em Cristo quanto eu sou. E eu preciso lembrar disso. 3, comprometa-se profundamente com a comunhão desse corpo. Participar ocasionalmente não é pertencer. Ah não, de 4 domingos eu vou 2, de 4 domingos eu vou 3, de 4 domingos eu vou 1, de vez em quando, eu vou quando dá. Eu já escutei isso também. Participar ocasionalmente não é pertencer. Isso não é corpo de Cristo. O Novo Testamento pressupõe compromisso, responsabilidade e cuidado mútuo. Não dá para fazer isso só de vez em quando. 4, veja a igreja como Cristo vê. Como é que Cristo vê a igreja? Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É assim que eu tenho que fazer. Aquilo pelo qual Cristo morreu não pode ser tratado com desprezo de qualquer jeito. A igreja ela não é uma invenção humana.
Ela é o povo de Deus, o corpo de Cristo, a família da fé, o templo do Espírito e a comunidade da nova e eterna aliança. A cruz nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros. Por isso, amar a Cristo implica em amar a sua igreja. Ela é o ambiente onde Deus nos reúne, nos transforma e manifesta a sua glória. Vamos baixar nossa cabeça? Senhor Deus, obrigada por essas palavras da tua mensagem para nós. A Bíblia é para nós o roteiro e ela diz que a igreja deve ser vivida de forma correta. Obrigado porque o Bonhoeffer nos ensina a olhar para essa igreja de uma forma mais verdadeira, profunda, e amar uma igreja que não é perfeita, porque eu também não sou, e tu me ama por isso. Então nos ajuda a fazer isso. Nossa comunidade seja cada vez mais profunda, verdadeira, e possa realmente fazer aquele que é o papel que tu nos delegou, manifestarmos tua glória, fazermos discípulos, para que tudo sirva para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós agradecemos desde já. Nos livra de uma visão medíocre da igreja, porque é por ela que tu morreu, e é nela que tu nos chama a agir. É nela que nós somos transformados. Cuida da gente, Senhor. Amém.